Você já assistiu Power Rangers Fúria da Selva? Deve saber o quão forte essa equipe é. A equipe enfrentou um dos vilões mais poderosos de toda a franquia, além de monstros extremamente fortes. Porém, dentre esses Rangers, eu acredito que uns Rangers que são muito subestimados são os Rangers Espírito. Então hoje eu vou explicar para vocês do porquê, do meu ponto de vista, esses são um dos Rangers mais poderosos de toda a franquia. Já pedi para você se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com seus amigos e vamos para o vídeo. Pois bem, os Rangers Espírito aparecem nos episódios 23, 24 e 25 de Power Rangers Fúria da Selva e foram criados a partir dos Mestres da Selva Finn, Fant e Swoop, nos quais o vilão da série Daishi, com o auxílio das Feras Fantasma, conseguiram capturá-los e usar os espíritos deles contra os Rangers. Porém, antes da gente falar do real poder dos Rangers Espírito, nós precisamos primeiro rever os poderes tanto dos Rangers de Fúria da Selva quanto dos Mestres da Selva. Bom, como eu disse anteriormente, os Fúria da Selva enfrentaram inimigos poderosíssimos durante a temporada. Alguns desses monstros eram o Mentor, o Buffalord e o Crustáceo. Bom, começando pelo Mentor, que é o vilão mais fraco de Fúria da Selva, e mesmo sendo mais fraco, ele conseguiu quebrar uma represa de água e inundar a cidade inteira. E para vocês terem noção, uma represa é algo muito resistente para poder conseguir resistir a uma quantidade grande de água. Mentor, porém, na primeira aparição acabou sendo derrotado pelo Mestre Mal, o mestre original que treinou os 3 Rangers principais. E só lembrando que o Mestre Mal estava na sua forma espiritual, ou seja, se ele já era forte na forma espiritual, o quão forte ele deveria ser na forma humana. E nesse caso ele arremessou o Mentor para fora da cidade, para uma floresta lá perto. Ou seja, fraco ele não era. Agora falando sobre o Buffalord, esse sim era muito forte fisicamente. Para vocês terem noção, isso daí que eu estou mostrando na tela são pilares de concreto que ele mesmo destruiu. Não fica muito claro se ele destruiu o prédio inteiro, porém caíram vários pedregulhos lá de cima, o que sugere que ele causou uma boa destruição. Porém o Casey, ele conseguiu ser superior na força física que ele e ainda conseguiu entortar os chifres dele, o que sugere que o Casey era já bastante forte fisicamente. Além disso, o Casey, como bem mais cedo nesse episódio, conseguiu quebrar uma pedra muito maior do que ele e ele nem estava morfado. Ou seja, não importa se os Rangers estão morfados ou desmorfados, eles vão ter uma força física bem grande. E agora falando sobre o Crustáceo, ele tem um feito muito grande no episódio dele, no qual ele tem que abrir um buraco no leito do oceano e causar um tornado de água para devastar a cidade inteira. E ainda assim, mesmo com todo esse poder, o Mestre Finn, mesmo sem ser um Ranger e usando apenas suas espadas, conseguiu desfazer esse tornado e derrotá-lo, o que é um grande feito. E já nos dá uma noção do quão forte é o Ranger Espírito Tubarão. E agora que eu citei o Mestre Finn, os outros mestres também são bastante habilidosos. Começando pelo Mestre Fant, ele provavelmente é o mais forte na força física dos mestres. Ele tinha um dos espíritos mais poderosos, que é o elefante, e ainda possuía uma arma chamada de Martelo da Selva, no qual ele ensinou a Lilia, a Ranger Amarela, a usar essa arma, e ela ainda conseguiu dar danos em um monstro que era praticamente muito mais resistente que as armas dos Rangers. Isso significa que ele só era forte por causa da arma? É claro que não. Isso porque em Fúria da Selva você precisa passar por um longo treinamento antes de utilizar tal arma, e o seu espírito animal tem que estar adaptado a usar a arma. Terminando de falar agora dos mestres, eu vou falar do Mestre Swoop. O Mestre Swoop não tem tantos feitos de força ou até mesmo poder, mas ele demonstrou ter a habilidade de poder flutuar. E para quem acha que isso não é uma habilidade útil em batalha, saiba que após o Theo aprender a flutuar, ele conseguiu dar sérios danos em 2 monstros extremamente poderosos, Bylai e Carden, que mais cedo no episódio tinham conseguido derrotar a equipe inteira. Mas após passar por um longo treinamento, o Theo teve acesso ao leque da selva e ao espírito do morcego, o que permitiu que ele vencesse os 2. E agora voltando para o Mestre Finn, ele ensinou o Casey a utilizar os sabres de tubarão, e depois de dominar o espírito e os sabres, o Casey conseguiu destruir o monstro crustáceo. Ou seja, como os Rangers aprendiam com os Mestres da Selva a derrotar monstros muito superiores a eles até aquele momento, já dá uma noção de que os Mestres da Selva eram sim superiores aos Rangers, pelo menos sem o power-up da temporada chamado de modo Mestre da Selva. E por que eu digo isso? Bom, porque o power-up dá mais atributos físicos para os Rangers, dá mais agilidade e poder destrutivo para eles. Só para vocês terem noção, o Theo arremessou uma rocha maior que ele contra uma montanha e a rocha explodiu. A Lily também conseguiu quebrar a arma de um dos soldados do Daishi e o Casey derrotou o Daishi. E o Daishi, como eu disse, é um dos vilões mais poderosos de toda a franquia.
E os Rangers Espírito na primeira aparição foram superiores e derrotaram todos os Rangers no modo Mestre da Selva. Ou seja, isso já mostra o quão superiores eles eram aos Rangers na primeira aparição. E agora vamos falar um pouco sobre esses Rangers individualmente. Bom, começando com o Ranger Elefante, ele mostrou uma força física bem grande a ponto de que os seus chutes tremiam o chão. Seus golpes com o Martelo da Selva também podiam explodir o chão. E com todo esse poder ele conseguiu derrotar a Lily no modo Mestre da Selva e o Dominic, o Ranger Branco. O Ranger Morcego também se mostrou bastante habilidoso, derrotando o Theo no modo Mestre da Selva e causando esse dano no chão. Por fim, o Ranger Tubarão não apresentou tantos feitos de força física, ele destruiu na verdade uma pilastra de concreto junto com o Case enquanto eles lutavam, mas se a gente levar em conta que o Mestre Finn conseguiu parar um tornado desse tamanho, não é nenhum absurdo a gente pensar que a força física dele está acima dos Rangers principais e que ele poderia até mesmo destruir prédios. No caso, ele derrotou o Case, modo Mestre da Selva, e o RJ, o mentor dos Rangers. E além de serem os maiores feitos dos Rangers e serem grandes feitos dentro da temporada, eles nunca foram derrotados nos episódios em que eles aparecem. Na verdade, existem 3 momentos em que eles tecnicamente perderam. O primeiro momento foi quando o Mestre Finn conseguiu se soltar do controle mental e parou os outros mestres, assim, desativando, vamos dizer assim, os Rangers Espíritos pela primeira vez. A segunda vez, o RJ ele montou uma arma especial que desativava os espíritos dos Rangers. E o Theo usou essa arma para, entre aspas, desativar os Rangers Espírito. E por fim, no último episódio onde eles são inimigos dos Rangers, o RJ criou uma modificação no canhão da equipe para poder destruir de vez os Rangers. Porém, eles acabam acertando o Espírito Tubarão, e o que faz com que o Mestre Finn fique selado dentro de um olho de cristal, que era um dos artefatos que continha os generais Fera Fantasma. Porém, o RJ consegue libertar o seu pai e juntos eles vão até o covil do Daishi e libertam os outros mestres, assim selando os Rangers Espírito de uma vez. Entretanto, no final da série, nós vemos que os Rangers principais conseguem invocar os Rangers Espírito para auxiliá-los na batalha. E junto a eles, eles conseguiram derrotar os inimigos mais poderosos da série. Uma curiosidade bem legal sobre esses Rangers é que eles não existem na versão de Super Sentai, ou seja, Geki Ranger, que deu origem a Power Rangers da Fúria da Selva. Eles existem exclusivamente na versão americana, o que na minha opinião foi uma boa adição, afinal acrescenta bastante na lore da série. Mas o que vocês acham disso? Concordam comigo? Discordam de mim? Acredito que esses são um dos Rangers mais poderosos que já passaram entre as séries de Power Rangers? Deixe suas opiniões aí nos comentários. Muito obrigado a todos vocês que assistiram, gente. Até a próxima aí. Tchau!